Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o grupo espírita de amor e caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. O grupo espírita de amor e caridade ajudando a caminhada está no ar. Graças a Deus. Primeiramente, boa noite a todos os amigos e irmãos do grupo espírita de amor e caridade ajudando a caminhada. Então, meus companheiros, estamos entendendo que muitas vezes estamos colocando a culpa na espiritualidade inferior por aquilo que está acontecendo ou por aquilo que aconteceu. Nós queremos, muitos de nós, colocar a culpa em uma pessoa, em um desencarnado, para a gente se livrar, né? Então não é assim, nem tudo é questão da parte espiritual que influencia. Temos que analisar os pontos. Primeira questão: quando nós sabemos que é um espírito influenciando a nós, porque nós só somos influenciados se a gente se permite ser influenciado. Se a gente entra na energia contrária, às vezes nós estamos sendo influenciados porque um irmão está com aquele influenciador, ou seja, com aquele espírito que influencia. Mas vamos analisar. Os espíritos inferiores, eles influenciam sim. Só que tem a questão que nem tudo é a espiritualidade inferior. E nós colocamos a culpa na espiritualidade inferior para a gente se safar. Não é verdade? Então, vamos analisando, para que a gente possa entender. Quando nós sabemos que é um espírito influenciador, nós vamos sentir o ambiente pesado, porque um espírito de luz jamais vai deixar o ambiente pesado. Para a gente saber reconhecer o que é o espírito que é influenciador, ou seja, o espírito que é um espírito que é negativo, do espírito que é um espírito de luz. E também tem aqueles espíritos negativos que se passam por espíritos de luz, falando bonito, tentando nos enganar. Então essa é a questão. Para a gente reconhecer, a gente sabe, porque a gente vai sentir o ambiente pesado. E quando a gente sentir o ambiente pesado, é o primeiro indício de que não é um espírito de luz que está ali. Que ele está o quê? Que ele está nos enganando para nos prejudicar de alguma forma. Esse é o primeiro indício. Então não tem como
enfim. Então, o que nós podemos fazer para que a gente possa afastar e pedir com que esse espírito se retire daquele ambiente onde não foi convidado? O que nós podemos fazer é fazer uma prece e pedir para a espiritualidade superior recolhê-lo, levá-lo para o esclarecimento. Agora, tem vezes que nós, como eu já disse, colocamos a culpa na espiritualidade inferior. Então nós já analisamos esse ponto. A diferença entre o que é um espírito trevoso, um espírito que é um espírito que não vem da luz, do espírito que é de luz. Então nós somos até mesmo influenciados por nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Agora, tem vários tipos de influência, tanto influência de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, várias influências. E às vezes essas influências são por causa que nós estamos ou que nós temos algum débito que ele desencarnou ou ele ficou chateado e está nos perseguindo de algum modo. O espírito ele acaba, por isso que nós somos devedores uns dos outros. E muitas vezes no lar onde nos encontramos, nós temos aqueles espíritos que foram os nossos devedores para que a gente possa acertar as nossas diferenças. Então, por isso que muitas vezes estamos com as pessoas certas, no momento certo, na hora certa. Não há erros. E nós precisamos praticar melhor o Evangelho de Jesus. Tirar do nosso coração essas mágoas que ficaram lá, tentar ser mais paciente com aqueles que nos colocam ou podem nos colocar provas que sejam dolorosas, porque o Evangelho é o esclarecedor. E nós, quando nós não temos a questão de saber como se livrar, tem vários meios de se livrar do espírito que não está na luz, ou seja, do espírito que está nos obsediando, que está nos influenciando. E temos que orar, primeira questão, primeira coisa, oração, leituras edificantes e tomar os passes na casa espírita e fazer o tratamento espiritual. E tudo isso ajuda, mas acompanhado da reforma íntima, porque a reforma íntima é muito importante nessa questão. Por que, meus queridos? Sem a reforma íntima, sem a mudança das nossas atitudes, sem ser um homem novo, quando eu falo homem, são homens e mulheres, nesse sentido. Sem a transformação de nós para seres melhores, daí nós até temporariamente nos livramos da obsessão, da influência daquele espírito maléfico. Só que depois ele volta quando a gente começa, ou melhor, quando a gente volta a cometer as mesmas coisas.
Então, por isso que a reforma íntima é tão importante, acompanhado com o perdão e com a indulgência do que nós estamos vendo, não sair comentando. Então, isso é muito importante, porque o Evangelho é claro e objetivo, só que nós, muitas vezes, estamos escorregando nas mesmas coisas, nos mesmos erros, muitas vezes. E muitos, ou uma parte de nós, conhecemos a verdade, sabemos da verdade que nos liberta, só que a questão é que nós estamos presos a essa questão de continuar andando o contrário. E também tampamos os ouvidos para a verdade que nos liberta da ignorância, que nos liberta. Então é muito importante o Evangelho no lar.